E ele já está aqui conosco, o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Vamos lá. Vamos lá, inclusive sempre lhe convidando para participar aqui da nossa conversa, hashtag correspondente médico. Mande a sua dúvida, a sua pergunta a respeito de algum assunto que você está ouvindo aqui. É só publicar na rede social, o Twitter, por exemplo, está o tempo inteiro aberto aqui para eu poder acompanhar o que chega. O nosso primeiro tema de hoje é a mudança de hábito e a mudança de comportamento na vida de todos nós, depois da chegada da pandemia da Covid-19. E muitas pessoas mudaram a rotina, não é mesmo? E de todas as maneiras. Então, você tem redução, por exemplo, no número de pessoas dentro de lojas, o número de pessoas que circulam em parques, distanciamento social, o próprio uso de álcool em gel. Entrar no elevador, por exemplo, você está lá sozinho e às vezes chega num andar, a pessoa quer entrar também, mas não entra por precaução. Enfim, tanta coisa que mudou na nossa vida, o próprio uso da máscara e também outras questões mais. Doutor, nessas mudanças, apesar de todos nós estarmos vivendo, por que algumas pessoas têm mais resistência e outras menos? Então, eu estou em um grupo de 5 pessoas, 4 estão com máscara. Uma pessoa diz, que bobeira, não vou usar, isso é uma besteira. Por que tem essa diferença entre os seres humanos? Isso é um processo natural de adaptação que a gente está vivendo agora. Isso aconteceu com a gente, por exemplo, há alguns anos ou décadas atrás, quando o cinto de segurança, por exemplo, passou a ser incorporado como uma forma de se utilizar e de se ter segurança no dia a dia. No começo existiam pessoas que tinham resistência e depois de um certo tempo soa, na verdade, ignorância a pessoa não colocar o cinto ou então não colocar o capacete para andar de motocicleta. Sim. E é nessa mesma linha de pensamento que a gente está construindo isso junto com a nossa sociedade. Quando a gente fala de comportamento, a gente fala de pacotes motores que ficam armazenados em estruturas cerebrais profundas, principalmente num sistema que a gente chama de sistema extrapiramidal. Então, a gente tem os gânglios da base, que são estruturas cerebrais profundas, junto com a área suplementar motora, que é algo aqui mais na frente, próximo do córtex pré-frontal, mas um pouquinho para trás, antes daquela região que dá o comando final para a gente executar os movimentos, como sistemas que fazem com que a gente possa repetir coisas como andar de bicicleta, dançar, surfar, operar, escrever e também colocar máscara, também saber entrar num elevador de uma forma diferente, também saber se comportar numa academia, num shopping ou alguma coisa assim. Então, diversos padrões de comportamento psicomotor estão sendo introduzidos lenta e progressivamente na cabeça de todo mundo. Você citou a questão do cinto de segurança, que foi uma grande transformação e houve resistência. E na hora eu me lembrei também quando passou a ser proibido fumar em lugares fechados. Então hoje já é tão comum não poder fazer isso, mas antes, se você imaginar que antes as pessoas fumavam dentro de avião, dentro dos restaurantes e que hoje não pode mais, ou seja, essas grandes transformações sempre vão ter pessoas, ok, mais dispostas, é uma mudança, vamos lá, e outras mais resistentes. E a gente pode confundir com uma espécie de uma teimosia também, eu não quero ser igual a todo mundo, eu sou do contra? Sim, são valores arraigados. E a gente tem um ponto de fragilidade ou de fortaleza positivo nesse processo, que é quando existe a transição das gerações. Então, se ainda existe essa discussão aqui atualmente, a próxima geração que já está aprendendo a lidar com isso, vai soar uma loucura a pessoa não tomar esse cuidado de ato de respeito com as outras pessoas. Então a gente observava tempos atrás, quando fazíamos viagem, principalmente os orientais utilizando máscara. E a gente se perguntava, essa pessoa está usando máscara por quê? Ela está doente? Ela está com medo de se contaminar? Todo mundo sabe que existia uma perguntinha interna. Sim. E hoje em dia a gente entende o papel dessa proteção adicional. É uma educação cultural, muito curioso observar isso. E agora isso inserido na nossa sociedade, nos nossos hábitos. Hashtag correspondente médico, nós temos aqui a participação do Daniel Moraes, que fala a respeito de hábitos. Inclusive que ele tem muito medo. O que ele diz aqui? Eu tenho muito medo de sair de casa, sabe? Como as pessoas que seguem à risca as orientações médicas devem lidar com essas informações de mais pessoas na rua e sem máscara. Ou seja, estou me cuidando, estou trazendo aqui para a minha vida o exemplo do Daniel Moraes. Estou me cuidando, mas quando eu saio na rua, tem tanta gente diferente, fazendo tantas coisas diferentes, que aumenta a sensação de medo por causa dessas diferenças, desses diferentes cuidados. Exatamente. O que a gente deve pensar como indivíduo é que a gente faz parte de um grupo maior e, por questão de respeito, se existe um racional, existe uma preocupação maior, a gente precisa adotar esses hábitos. Então, assim,
É lógico que existem normas, existem orientações, existe até, na verdade, notificação, punição, multa, para quem não adota esse tipo de comportamento frente à necessidade que temos de proteger a saúde de todas as pessoas. Mas, assim, a gente também não pode ser uma pessoa que sofra demais com toda essa realidade, entendendo que isso é um processo que a gente está vivendo. Senão, você pode imaginar, algumas pessoas podem ficar extremamente exaltadas e partir para uma agressão física, uma agressão verbal. Então, antes disso, existem formatos sociais de comunicação. Então, você pode sim chegar para uma pessoa, para uma autoridade no local e falar, olha, por favor, notifique esse indivíduo que é importante ele estar utilizando máscara se deseja ficar aqui nessa região, ou então volte para casa. Por falar em medo e em excesso, do que o senhor está dizendo, o José Victor Serra fez a pergunta pela hashtag, pela hashtag correspondente médico, e disse aqui, a pandemia pode desenvolver a síndrome do pânico ou a claustrofobia? Ele escreveu castrofobia, mas imagino que seja claustrofobia. Não sei se existe alguma fobia chamada de castrofobia. Existe a claustrofobia, que é o medo de ficar em lugares muito fechados, confinados. Por exemplo, pessoas que vão fazer exame de tomografia ou ressonância magnética, que precisam ficar durante quase uma hora naquela situação, às vezes sentem muito mal. Então, tem gente que sente isso quando entra dentro de um elevador, por exemplo, de um metrô, de um ambiente mais fechado. É assim, existe uma tendência genética que as pessoas podem apresentar para desenvolver ou não uma determinada fobia. Mas como a gente tem uma realidade dos fatos atual, colocando muita informação nesse sentido, e uma pressão social para que a gente adote esses hábitos e que gerencie as outras pessoas e quem a gente pode ter contato, isso sim te coloca numa situação desfavorável e a gente notou o número de pessoas com ansiedade, com pânico e com algumas fobias específicas. Deixa eu trazer aqui uma situação que possivelmente faz parte da vida de muita gente. Aliás, se fizer parte da sua, você pode comentar também pela hashtag correspondente médico e nos dizer. Você tem alguém na família que é assim, um é mais preocupado e o outro menos? E até alguém que diz assim, nossa, você está ficando neurótico, para, não é para tanto, você já está pirando, para. Isso é às vezes comum de existir nas famílias. Mas quando, de fato, uma pessoa está ficando ali, está um pouquinho além do normal e precisa prestar mais atenção neste momento? A gente tem os dois extremos, né? A pessoa que negligencia totalmente as orientações e o que está acontecendo e as outras pessoas que levam tudo tão à risca, porque a gente não vive num mundo estéril. Aliás, isso é impossível. Mais, na verdade, da metade quase do nosso corpo, em termos de carga genética, é de bactéria que vive tanto dentro do nosso aparelho digestivo como na superfície da nossa pele. A gente mesmo, quando vai entrar em cirurgia e se prepara com todas as técnicas de asepsia e antisepsia, a gente sabe que existe uma flora bacteriana na pele, chamada flora residente, e que ela não é eliminada. Você reduz ela a ponto de não provocar infecção. Então, a hora que a gente entende isso e entende que só da gente tomar essas medidas, que não são tão difíceis assim, a gente consegue ter um impacto muito positivo no controle desse tipo de transmissão, tanto do coronavírus como de outras doenças infecciosas também. Aí, explicações de Dr. Fernando Gomes. Quer fazer uma pergunta, trazer a sua opinião? Hashtag correspondente médico, inclusive para esse próximo tema. Eu fiz uma pergunta na rede social, perguntando para as pessoas, você teria coragem, teria vontade de ser um voluntário para testar a vacina da Covid, independentemente da vacina por quem quer que seja que esteja desenvolvendo? Já chegaram algumas respostas, participe também que eu já vou trazê-las. Na próxima segunda-feira vão começar, inclusive, a ser aplicadas em voluntários as vacinas testes contra a Covid-19. O Instituto Butantan selecionou 9.000 pessoas para poderem participar desse processo. Por enquanto, quem é que participa dessas testagens? São apenas profissionais da saúde que estão atuando ali diretamente no combate à Covid-19. Então, uma pergunta, doutor, o que leva uma pessoa a se voluntariar a uma vacina que ainda está sendo desenvolvida? Ou seja, não se sabe exatamente o efeito colateral, mas algumas pessoas ali se dispõem sem nem pensar duas vezes. Bom, existem duas motivações que acabam transitando dentro da mente de todas essas pessoas. A gente tem, na verdade, uma dicotomia. Você tem, por um lado, pessoas que têm a empatia desenvolvida e, portanto, percebem que o mundo solicita uma atitude assim, e, na sequência, elas têm um comportamento altruísta, que é o que a gente vê aqui. Altruísmo é eu vou fazer o bem para o próximo sem desejar nada absolutamente em troca.
Então, isso é muito bonito de falar. Mas a gente sabe que a mente humana, ela é dicotômica, né? Sim. A gente tem um comportamento isso faz parte da nossa inteligência. A gente pensa coisas, Elisa, e a gente não fala. Isso faz com que a gente consiga aí temperar nossas emoções, sentimentos e pensamentos e viver em sociedade. E existe, sim, uma questão do ganho secundário. O que é o ganho secundário? É aquilo, bom, vou fazer parte desse grupo de pesquisa. Se a vacina funcionar, eu já estou protegido. Nada mais autêntico, nada mais válido, mas, vamos entender, existem duas coisas. Então, pessoas que pensam muito dessa forma, como motivação inicial, pessoas que certamente pensam muito daquela forma, e aqui a gente não está para julgar ninguém, e eu acho que a grande realidade, um pouquinho de cada coisa. É lógico que, assim, qualquer pesquisa, tanto quer seja na parte humana ou então na experimental, com animal de experimentação, existe um código de ética muito rígido, existem comitês de ética que avaliam por muitas pessoas, são muitos cérebros observando qual que é o desenho daquela pesquisa, quais são os riscos, os benefícios, para que o indivíduo possa então fazer parte. Existe um termo de consentimento que é lido, que é assinado, que tem valor legal, para que possa configurar a pesquisa. Se uma pesquisa é feita sem seguir esses preceitos éticos, ela deixa de ter validade. Isso é uma questão, na verdade, de amor à humanidade e de amor à ciência, para que seja construído em bases sólidas dentro de preceitos morais elevados. Tem até mensagens chegando aqui. Por exemplo, a Edna Capeleto disse: eu não teria medo... não, na verdade, não tem a vírgula aqui, mas não, teria medo. Ninguém sabe a reação de nada. Então, por ser uma doença em que ainda... existe uma porção de pesquisas, mas ainda não se tem exatidão, né, a respeito da doença. Então, por exemplo, ela disse que teria medo. E aí, o Vinícius, por exemplo, disse que teria, sim, coragem também de participar. O Orestes Pereira dizendo que com receio, que não sabe, que ele iria, mas exatamente ali com um sentimento de receio. E outros dizendo que seria o primeiro na porta da clínica. Agora, quer ver que interessante? Olha só, o que seria uma pesquisa do ponto de vista biológico, racional, que daria para a gente resposta rápida. E que, de fato, ela não vai acontecer, porque não tem o menor sentido. Mas a gente, através da nossa inteligência científica, a gente cria artefatos para potencializar a investigação médica e clínica. Eu faço uma vacina numa pessoa e coloco ela no ambiente para se contaminar com coronavírus. Isso seria totalmente antiético. Mas como a gente vive uma pandemia, você vacina uma pessoa e deixa ela viver naturalmente, tomando todos os cuidados, e observa no decorrer do tempo o que acontece com essa pessoa. Para potencializar essa amostra, não é à toa que esses 9.000 primeiros voluntários são profissionais da área da saúde que atuam na linha de frente, porque sabidamente eles transitam, mesmo tomando todos os cuidados, mas transitam por ambientes onde existe uma maior probabilidade de se adquirir o vírus. São pessoas que já estão mais expostas naturalmente no dia a dia. Isso, e com isso o que acontece? Eu posso usar uma amostra um pouco menor de pessoas, porque você imagina, se eu fosse vacinar qualquer pessoa para andar pela rua, a minha amostragem precisaria ser muito maior, tanto da vacina como de pessoas. Então eu reduzo isso uma vez que eu selecionei, isso faz parte dos critérios de seleção, uma população que naturalmente já está mais exposta ao risco. E vai continuar, eu não estou colocando ela naquela situação de uma forma leviana. Ela já está trabalhando na linha de frente, já está ajudando outras pessoas e ela tem um risco maior de ser contaminada. Perfeito. Participe, então, da nossa conversa pela hashtag Correspondente Médico. Eu já lhes trago aqui o próximo tema, porque nesta semana morreu o apresentador americano Grant Imahara. Ele morreu aos 49 anos, vítima de um aneurisma cerebral. Grant ficou muito conhecido, está aqui já a imagem dele, bastante conhecido pelo programa de ciências Os Caçadores de Mitos, que ele apresentou durante 2005 e 2014. Ele é formado em engenharia elétrica, também é ator e atuou como especialista em efeitos visuais, inclusive, para filmes como O Mundo Perdido, Jurassic Park, também a segunda trilogia de Star Wars. Enfim, uma pessoa conhecida do público e bem envolvido aí nas artes visuais. E eu lhe pergunto, doutor, o que é, afinal, um aneurisma cerebral? A gente recebe sangue para alimentar o tecido cerebral através das artérias carótidas, duas na frente do pescoço, e as artérias vertebrais, que se unem na base do crânio, numa estrutura anatômica muito bonita chamada polígono de Willis, que é uma forma de proteger, porque a gente tem caminhos alternativos do sangue chegar nos mais diversos pontos do cérebro, e depois então a gente tem uma divisão dos vasos que vão chegar até a extremidade de cada ponto do tecido cerebral, para levar oxigênio, glicose e outros nutrientes. Um aneurisma cerebral é uma dilatação
em uma dessas bifurcações do vaso. Aqui a gente tem isso em evidência. Então, o sangue está chegando, naturalmente ele segue dois caminhos, porque o processo funciona como se fosse uma malha de ruas que você pode imaginar. Então, tem uma avenida grande, por exemplo, a artéria carótida, que depois vira uma rua menor, até chegar em ruas pequenas que têm acesso às casas. Vamos pensar assim. E nessa bifurcação, nessa encruzilhada, existe uma fragilidade da parede do vaso e essa fragilidade genética, geralmente, ela faz com que, lenta e progressivamente, exista a formação dessa pequena bexiga. O que acontece? Se isso aqui rompe, existe um sangramento dentro do tecido cerebral e em volta, no que a gente chama de cisternas, que é a região onde está passando o líquido cefalorraquidiano. Isso aqui equivale a mais ou menos 10 a 15% de todas as causas relacionadas com AVC, seria o acidente vascular hemorrágico. A gente tem 80 a 85% o acidente vascular cerebral isquêmico e a outra porcentagem hemorrágico. E uma porcentagem pequena relacionada à existência do aneurisma cerebral. Que a gente sabe que na população, aí 1 a 5% de todos nós temos algum grau de dilatação. Então, se a pessoa tem isso geneticamente e, por exemplo, tem pressão alta e não trata, ou tem o hábito do tabaco, existe uma tendência a fragilizar ainda mais essa parede, que já é mal formada, vamos falar assim, naturalmente. E aí pode acontecer a ruptura, pode causar morte súbita. Quando não existe a questão da morte súbita, você vai precisar de um tratamento em terapia intensiva, porque existem problemas secundários relacionados à presença do aneurisma. Então não adianta simplesmente fazer uma neurocirurgia e colocar um clipe nesse aneurisma, ou então utilizar uma técnica endovascular que vai por dentro do vaso e preenche isso aqui com mola, ou então com equipamentos que façam a diversão do fluxo. Você tem uma questão chamada de vasoespasmo, que é uma resposta inflamatória que pode acontecer em todo o cérebro depois que tem esse sangramento. Isso é muito grave. Você pode ter hidrocefalia depois de meses. Então, assim, é uma situação muito delicada e acaba sendo uma causa de morte, infelizmente. E de que maneira identifica-se esse problema? Existe um exame? Existe como identificar ou, de repente, um sintoma que já nos traga essa informação de que pode ocorrer um aneurisma cerebral? Existem aneurismas cerebrais que são totalmente assintomáticos e eles podem ser achados de exame. Então, o indivíduo bateu a cabeça, teve que fazer uma tomografia e, por algum motivo, foi lá e fez uma angiotomografia ou pediram um exame dessa forma e identificaram. Mas, geralmente, antes da ruptura de um aneurisma, existe uma coisa que a gente chama de cefaleia sentinela. Então, é uma dor de cabeça muito forte, que equivale ao início do processo de ruptura do vaso. E no momento que o vaso rompe, ele dá uma dor de cabeça tão forte que a pessoa descreve como a pior da vida. E muitas vezes com perda de consciência. Então, é um evento que realmente ele é muito marcante. Se eu falei para você que mais ou menos 1 a 5% da população tem essa dilatação, isso não significa que a gente vai fazer angiografia, arteriografia ou angiorressonância de toda a população de uma forma indiscriminada. Mas se a pessoa teve alguém na família com aneurismas múltiplos, por exemplo, mais de uma dilatação dentro da cabeça, às vezes justifica, sim, conversar com o médico e fazer uma investigação de toda a família, que faz parte do processo. Uau, interessantíssimo, hein? Na dúvida, procure um médico. É sempre bom estar ali acompanhado de um médico para você ficar em paz e tirar de você, às vezes, essa dúvida, que a dúvida é pior, às vezes, né? De será que eu estou com isso, eu estou com aquilo? Sempre vá ao médico, enfim. Doutor Fernando Gomes é a pessoa perfeita, inclusive, para reforçar isso. Obrigada, doutor, por trazer o médico até nós, né? Aqui não é a gente que vai até o médico vem até nós. Então, obrigada pela gentileza e nos fazer compreender sempre mais essas nossas questões cerebrais. Muito obrigado você, Elizabeth, é um prazer estar com vocês e trabalhar como consultor de saúde, levando informação para que todo mundo tenha uma vida melhor.